Em evento nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu pela primeira vez que pode ficar inelegível, mas afirmou que prisão, abre aspas, só se for uma arbitrariedade, fecha aspas. Vamos ouvir. Olha, eu não tenho uma denúncia sequer de corrupção, tá? Zero. Tá? O processo vai ser julgado no TSE pela reunião que eu fiz com embaixadores o ano passado. Esse foi o crime que eu cometi. Você vê que a política externa é privativa minha e do respectivo lá, embaixador nosso, né? Mas, infelizmente, vê que em alguns casos no Brasil, em alguns casos, você não precisa ter culpa para ser condenado. Então, existe a possibilidade de elegibilidade, sim. Tá? A questão de prisão, só se for uma arbitrariedade. Bolsonaro também comentou possível data de retorno ao Brasil. Vamos escutar. Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 desse mês. Quando falta uma semana, a gente estuda a situação, como é que está o Brasil, como é que estão os contatos aqui. Muito bem, eu lembro que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, chegou a publicar nas redes sociais que ele voltaria no dia 15 de março, né? Aliás, seria hoje, é isso? Hoje é 15 de março? Exatamente. Mas aí estourou o escândalo das joias e ele acabou apagando a postagem logo em seguida. Parece que o Bolsonaro e sua família repensaram nessa data de retorno, mas ele ainda continua colocando sem dar muitas garantias. Agora, Raquel, ele admitiu a possibilidade de inelegibilidade. Obviamente, ele está monitorando aí as informações que vêm dos bastidores do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E a prisão ele considera arbitrariedade. Será que inelegibilidade não é? Felipe, eu já conversei bastante com pessoas próximas ali do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele está lidando com um dado da realidade. São 16 ações contra ele, já no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente sabe que tem processos que estão muito avançados, alguns já devem ser aí resolvidos já esse ano, tem um especialmente que está já em fase já bem avançada. Então, assim, é uma realidade. O que me chamou mais atenção na fala do Jair Bolsonaro hoje e o que está atraindo as atenções, na verdade, é a disputa dele, eu acho que dá para usar essa palavra, com a Michelle Bolsonaro. Porque, se não me engano, ele chega a dizer ali que ela poderia ser cogitada, sim, para uma vaga no Congresso, uma vaga de deputada, senadora, mas que ela nunca cogitou a presidência da República. E conversando no entorno dele, eles refutam categoricamente essa perspectiva. Dizem que isso é intriga do PL, que o PL tem muitas vozes, que o PL só quer causar confusão. E aí eu até lembrei a fonte, eu falei, bem, foi o próprio Valdemar da Costa Neto que praticamente lançou o nome da Michelle como uma alternativa viável. Mas a posição que eles colocam olha, ela nunca quis, nem ela, nem ele. E o campo da Michelle sempre foi esse do combate a doenças raras. Ela não está colocada nessa disputa. Então, ali dentro, para as pessoas mais próximas da família Bolsonaro, não é uma possibilidade o que hoje todo o campo político da extrema-direita, dentro do PL, o que os próprios analistas de risco político, os pesquisadores já consideram uma possibilidade diante das perspectivas eleitorais dela. Já conversei com muitos diretores de institutos de pesquisa que me dizem, olha, não faz mais sentido a gente fazer pesquisa para medir, está longe, etc. Mas a gente tem que incluir o nome da Michelle. E a família parece que segue ignorando essa situação. Então, tem ciúme dos filhos também? Eduardo Bolsonaro, de repente, quer se lançar na eventualidade de o pai não poder? Eu questionei isso e a informação que vem das pessoas próximas a eles é que não é uma vontade dela, Michelle. Agora, a gente sabe que o relacionamento na família tem complicações, que ela não tem um bom relacionamento com os filhos e talvez tenha uma resistência do próprio Jair Bolsonaro. E se for uma tentativa assim, de manter o Jair Bolsonaro no jogo, essa fala dele já acaba
contra essa eventual tentativa? Porque ele está assumindo a possibilidade de ser declarado inelegível. Quer dizer, mantém assim, não, quem é o candidato natural é o Jair Bolsonaro, mas ele próprio está admitindo a possibilidade. Não, eu tô trabalhando aqui com uma possibilidade de machismo mesmo. Não serei eu, mas também não será ela. Vamos procurar um outro nome, sendo que dentro do PL, dentro dos observadores políticos, dentro dos institutos de pesquisa, ela é vista, sim, no caso de inelegibilidade dele, como uma pessoa que tem baixa rejeição e que teria uma aceitação importante diante da opinião pública. Joel Pinheiro, nossa tarde está perguntando se Bolsonaro tem medo de ser preso ao voltar ao Brasil. A gente sabe que ele foi para os Estados Unidos porque ele tinha medo de ser preso assim que perdesse o foro privilegiado. Ele foi a 2 dias de acabar o seu mandato. O foro privilegiado é perdido, ele poderia ali ser alvo de alguma operação. Parece que passou um período, ele já parece acreditar, pelo que ele está aí cogitando de voltar ao Brasil, que ele não vai ser preso imediatamente, ainda que seja alvo de processo que possa resultar nessa declaração de inelegibilidade. Será que é isso, João? Eu não sei se eu vejo, Felipe, algum motivo que levaria a essa prisão imediata, né? Uma prisão preventiva desde antes ali, se ele voltar ao Brasil. Quer dizer, risco de fuga é justamente o contrário, né? Ele está mostrando que ele está vindo para o país de uma situação em que ele está mais ou menos fugido ali. Mas eu achei engraçado da fala dele que ele diz que marca uma data, né, agora dia 29, e depois estuda para ver como está a situação. Do jeito que tem andado as notícias sobre cada dia surge uma coisa nova sobre o governo, é a joia super mal explicada, é Receita Federal perseguindo opositores. Agora essa situação, talvez a gente discuta mais hoje, estranhíssimo, do sistema de vigilância da ABIN. Cada dia surge uma coisa. Então, a julgar por isso, acho que quando ele se debruçar na semana do dia 29 para estudar a situação aqui no Brasil, ele também vai acabar concluindo que não é o momento de voltar, porque está surgindo muita coisa ruim. E dado que isso está acontecendo, é natural que ele tenha já dado ali na fala dele essa possibilidade. Eu acho que é a primeira vez, né, Felipe? Não sei se é, mas acho que é a primeira vez que ele reconhece, assim, da voz dele mesmo, que talvez ele não possa ser candidato em 2026. E veja que curioso, ele diz que a prisão, né, seria uma arbitrariedade, um absurdo, ou seja, ele não tem crime. Mas talvez ele mesmo reconheça que o grau de quebra das regras dele enquanto presidente foi tal que a inelegibilidade não seria, portanto, uma arbitrariedade. E acontecendo a inelegibilidade, é incontornável a pergunta. Então quem, né? Quem será o candidato do bolsonarismo? E hoje em dia, quem mais tem se colocado é a Michelle. Eu não tenho nenhuma informação da família, Felipe, mas eu tendo a suspeitar isso que você levantou na sua pergunta, sabe? Colocar a Michelle como possível candidata desde já é mexer num vespeiro, num ressentimento junto aos filhos ali, que pode ser melhor deixar para a hora do vamos ver mesmo essa decisão. E, Roberto, bem-vindo mais uma vez à Arena, evidentemente. A inelegibilidade, se a gente for pensar bem, é uma impossibilidade de o candidato concorrer numa eleição, mas ele continua com a vida normal, né? Quer dizer, ele fica impedido ali para a atividade política. Agora, por exemplo, nesse momento, Jair Bolsonaro não exerce qualquer cargo, ele é ex-presidente da República, está lá nos Estados Unidos. Quer dizer, em tese, ele continuaria com essa mesma vida que ele está levando agora, só não teria novos projetos. Agora, a prisão, claro, você tem a privação de liberdade. Olha, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite aqui. Eu vou esperar o retorno dele. Eu acredito que a possibilidade desse retorno é mais ou menos a mesma do Água Santa ganhar do Chelsea numa final da Champions League. Pensei que era do São Paulo, aí era grande, né? Aí era maior, sabe? Porque, eu vou fazer essa piada porque eu sei que a redação aqui é basicamente São Paulino, né? A situação dele tende a piorar. Ele vai voltar, pode voltar, mas ele vai voltar e passar uma temporada no Brasil. Ele não vai ficar no Brasil. Pelo tudo que está se desenvolvendo e até pela entrevista que ele acabou de dar agora. Porque ele não marca a data. O que ele faz é, eu vou verificar as condições para voltar. Se der tudo certo, dia 29 seria uma boa data para que eu chegasse no Brasil. Parece que a passagem aérea não está marcada. Se descobrirem alguma coisa até lá, pode ser que adie. Se descobrirem agora, a inelegibilidade faz com que ele só não possa ser político. Mas o que ele foi nos últimos 40 anos? Sim. Político. É a única coisa que ele sabe fazer, é a única atividade que ele tem, que ele exerceu, e exerceu com muito sucesso. Ele sempre se elegeu presidente da República.
Eu acredito que agora a vida de Bolsonaro começa a ganhar um contorno mais dramático. O rei está fraco, a família do rei está querendo discutir a sua sucessão, todos querem o lugar dele, todos se sentem habilitados e aptos a ocupar a função dele. E a Michelle é a primeira que vai ser jogada na frigideira. Tão cedo, tão ainda no começo, jogar alguém já como provável sucessora na questão presidencial é francamente jogar essa mulher na arena dos leões. Cedo demais, né? Cedo demais, certo? Ela está sendo jogada num lago com piranha, jacaré, hipopótamo. Ela vai ser devorada ali, certo? Talvez porque ela tem realmente um talento, ela tem carisma, ela sabe se comunicar. Naqueles comícios últimos de campanha do Bolsonaro, ela deu um show. Ela tornou o Bolsonaro quase que uma pessoa inexistente ali. Ela apagou completamente a figura do presidente. Ela se sobressaiu. Esse momento ficou gravado. Ficou gravado para o Valdemar Costa Neto, que não gosta do Bolsonaro. Todos os dias a gente lê notícias de discussões com palavras muito adequadas, discussões de muito alto nível entre eles, né? E que ele está minando. Agora, quem vai sair dessa sucessão do Bolsonaro é impossível saber agora. Tem muita gente querendo. Hélio Beltrão, parece que Jair Bolsonaro já se contentou com a eventual inelegibilidade, mas está dizendo, não vem com prisão não, que aí o negócio vai ser mais embaixo. Pois é, Felipe, boa noite, Raquel, Joel, Roberto. Eu achei até um pouco estranho ele colocar isso, parece uma frase contra ele próprio, né, de admitir a própria inelegibilidade. Eu acho que a mesma pessoa que tem a noção de que isso tudo esteja acontecendo não iria falar como ele falou. Me pareceu um pouco contra seu próprio interesse. Mas é um fato, né? Nós sabemos que existe uma boa chance de ele se tornar inelegível. Agora, nessa situação, se ele se torna inelegível, eu acho que é muito claro que a Michelle é quem tem a melhor possibilidade de sucedê-lo, pelo menos no seu círculo mais próximo bolsonarista. Eu acho que ela, como foi falado aqui, ela fala muito bem, se porta muito bem, é moderada, tem ideias muito similares às do Bolsonaro, mas com outra pegada, né, completamente diferente. Então, eu acho que é natural, acho que as forças políticas devem levar nessa direção naturalmente, se acontecer a inelegibilidade do Bolsonaro, Felipe. Tem pesquisa que está colocando Eduardo Bolsonaro aqui como rival do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Essa possibilidade existe, Raquel? Felipe, não sei. O que a gente ouve, hoje o que está claro é uma disputa entre o Guilherme Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, ali apoiado pelo ex-presidente Michel Temer. Ainda não consegui entender esse xadrez, se a extrema-direita sai com a candidatura do Eduardo ou se alia à candidatura do Ricardo Nunes. Não consigo imaginar espaço para os três. Você, na verdade, favorece o Boulos, né? Porque você vai dividir, como o Brasil está altamente polarizado, a eleição da capital não vai ser diferente da eleição nacional, provavelmente vai mover de novo essas duas forças, do lulismo e do bolsonarismo, da esquerda e o que está se convencionando aí chamar de direita ou extrema-direita. Se o Eduardo sai como candidato, ele vai dividir votos com o Ricardo Nunes. Vão disputar ali, voto a voto, quem vai para o segundo turno favorece a candidatura do Boulos, deve ser a torcida do Guilherme Boulos. E, Joel, você imagina, na eventualidade de Jair Bolsonaro ser declarado inelegível, haver espaço ali para o Tarcísio ou para outros, eventualmente até apoiados pela família Bolsonaro? Ou você acha que na família Bolsonaro vai ter gente querendo ali o trono, querendo seguir nessa dinastia, não deixando aliados de fora da família ocupar esse vácuo? Ocupar a posição máxima, né, que a gente vai estar pensando. Eu acho muito difícil. A família, por tudo que a gente observou nesses últimos anos, esses 3 filhos mais velhos aí permitirem isso. Agora, o fato também é que esses 3 filhos, cada um tem a sua vulnerabilidade ali, né, enquanto sucessor do Bolsonaro. O Flávio, por todo o possível envolvimento nessas histórias de
talvez corrupção que surgiram desde o início do mandato. O Eduardo, bom, o Eduardo é o que parece ter mais ambição, né, de todos. Eu nem sabia que ele estava pensando até em ser candidato a prefeito agora. Eu sabia que o Ricardo Salles quer também ser candidato a prefeito pela direita, né? Então não sei bem como é que vão organizar aí as candidaturas. Mas enfim, o Eduardo, acho que em todas as grandes iniciativas que ele se colocou aí ao longo do mandato, eu lembro que queriam fazê-lo embaixador em Washington, ele se mostrou bastante despreparado, né? Bastante incompetente. Traz uma ideia até talvez de uma limitação ali em tudo que ele se propôs a fazer. Pode ser que ele seja o sucessor, mas não sei. E o Carlos, uma aparência de um desequilíbrio muito profundo, né? Uma pessoa que parece estar no limiar do transtorno ali. Então, para cada um dos filhos, a gente vê vulnerabilidades muito grandes. A Michelle, a gente já discutiu aqui, realmente, Tardelli, ela está na fogueira desde já, né? Então, talvez acabe saindo queimada, mas, a princípio, é uma figura que muito mais agrega do que qualquer outra coisa, né? A própria campanha do Bolsonaro para a presidência teve propagandas vetadas pela Justiça Eleitoral, porque só tinha Michelle. É proibido, você não pode botar outra pessoa mais do que o candidato a presidente. Tiveram que vetar as propagandas que tinha mais Michelle do que o Jair. Eu veria ela como a mais provável. E o Tarcísio, Felipe, olha, desde que ele assumiu como governador, todos os movimentos dele têm sido muito mais em direção a uma política da negociação, do diálogo, do caminhar ao centro para resolver os problemas da população. Ele mesmo adotou um discurso que eu acho muito difícil ver no bolsonarismo, que é, o homem comum não liga para a direita e esquerda, o que a gente está aqui é resolvendo problemas, enfim. O discurso dele parece que cada dia que passa o distancia mais do bolsonarismo. Eu vou ficar, confesso, vou ficar muito surpreso se acabar sendo o Tarcísio. E também não vejo outros grandes nomes, né? O Zema, do Novo, nunca foi visto como muito leal ou muito fiel também. E ali eles precisam, assim, da fidelidade mais canina possível para sequer considerar alguém. Então, fora da família, hoje em dia eu acho difícil encontrar. Felipe, você me perguntou, né, se é o Eduardo Bolsonaro... Exato, eu percebi. E eu percebi que você já estava apurando. É claro. O que dizem as fontes que estão bem envolvidas na disputa à Prefeitura de São Paulo, que o Eduardo está cogitando, sim, essa possibilidade, que vai depender muito de como estiver o bolsonarismo. Então, como estiver a popularidade do Jair Bolsonaro, para como vai evoluir esse caso da Joia, se ele tiver ou não tiver, inelegível, enfim, o nome dele está muito atrelado ao nome do pai. Provavelmente a extrema-direita vai ter um candidato bolsonarista. Se não for ele, me diz essa fonte que está muito envolvida nessa pré-disputa, será Ricardo Salles. Isso não é uma boa notícia para o prefeito Ricardo Nunes, porque divide voto com Ricardo Nunes e provavelmente é tudo que Guilherme Boulos quer. Aqui é assim, a apuração em tempo real a partir do raciocínio em cima dos fatos.